Carol é uma querida, né? A gente tem aí uma história já, nós duas. Nos conhecemos muitos anos atrás, lá no tempo do jornalismo, de redação, né, cara? Fazendo produção aí de jornal diário. Ela já era esse encanto, toda produtora de conteúdo assim, delicada, com essa voz, com essa calma, e eu era descabelada. Pelo amor de Deus, alguém me arruma um personagem. Meu período aí de sofrência na comunicação, né? Eu tive a alegria de conhecer, a gente trabalhava na Globo, né, juntas lá. Uhum. E aí, depois de tantos anos, estou eu aqui conversando sobre digital, e eu acompanho já a sua trajetória há um tempo, né? Também te acompanho aqui no Instagram, antes até do meu perfil aí de trabalho, e gosto muito ali de algumas reflexões que você traz, então acho que a gente vai bater um papo muito bacana. Carol é jornalista, é pesquisadora, podcaster, um tanto de coisa. Fala pra gente um pouquinho aí da sua trajetória, se apresenta um pouquinho para as pessoas, para elas te conhecerem aí também. Beleza. Bom, então, como a Ana falou, a gente começou a trabalhar. Conheci a Ana na Globo, né, onde eu trabalhei como produtora de reportagem durante 5 anos. Eu trabalhei na Globo, passei por jornais diferentes, né, e depois eu vim para Brasília para poder trabalhar no MEC, e aí no meio do caminho eu comecei a dar aula, né, então sou professora universitária também, sou jornalista, pesquisadora, professora universitária. Eu gostei do nome que você inventou, Cafandista Digital. Eu estou até pensando em adotar para mim. Por favor. Para o meu perfil, ser proteção de direitos. Mas... Pode adotar com toda a propriedade. Então, eu pesquiso nessa área do audiovisual, do jornalismo digital também. Eu tenho estudado muito dados, né, agora, programação, enfim, nessa área das humanidades digitais. Eu sou professora de jornalismo online e do audiovisual nesse contexto digital também. Estudo muito cinema e, enfim, tudo que é relativo ao audiovisual. Sim. Ô, Carol, você sabe que enquanto eu fui ouvindo lá o seu podcast, o Trem da Maldade, eu fui assim, sabe, ficando muito feliz e satisfeita de hoje não ser sexta-feira. Por quê, gente? O podcast dessa criatura, Trem da Maldade, vou ler rapidamente para vocês o trailer ali, um resuminho que tem lá no podcast dela. Olha só, isso é sexta-feira a cada 15 dias. Eu falei, gente, é muito delicioso isso daqui, vou colocar. Olha aqui, hoje é dia de maldade, dia de colocar a princesa para dormir 100 anos, fazer casaco de pele de cachorro, assaltar banco com mozão, dia de sacanear a Dorothy, de infernizar quem te deu um pé na bunda. Carol, que delícia isso! E aí você fala, conversa sobre vilões e filmes e séries com sotaque mineiro. Ô, Ká, explica pra gente um pouquinho de onde que vem assim, né? Lógico que a gente já dá pra perceber que você tem um amor aí, uma paixão pelo cinema, né? E de onde que vem essa coisa assim, de você pensar essa questão que pelo que eu ouvi do podcast, né, mais do que os vilões, mas essa coisa da imagem, né, deles, e como que eles mexem com esse imaginário nosso. De onde é que veio isso? Sim, da verdade é da minha pesquisa. Eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado na França, e nessa pesquisa eu fui estudar vilões do audiovisual no século XXI, porque eu tinha estudado no doutorado métodos de análise para filmes, né, dentro de uma perspectiva argumentativa, de persuasão, de retórica, como que o audiovisual constrói opiniões, pode ser convincente, né, formar o imaginário das pessoas. E aí, como eu fiz a aplicação desse estudo para o Poderoso Chefão, né, o pessoal que está acompanhando aí deve conhecer a trilogia do Poderoso Chefão, Família Corleone, e fui ficando muito intrigada com esse carisma, né, assim, como que a gente
compra a ideia de torcer para os vilões, né? E aí eu comecei a notar também, né, que nesse período, início dos anos 2000, por aí, até um pouquinho antes, foram surgindo personagens muito carismáticos, vilões, anti-heróis, pessoas complicadas, né, homens difíceis, tem até um livro que fala só de personagens, homens difíceis e complicados, agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas ele pega Tony Soprano, pega o House, e aí comecei a ficar intrigada com isso, com essa recorrência, né, de personagens vilões fazendo muito sucesso e tal, ou anti-heróis, anti-heroínas, vilãs. E aí eu fui estudar isso, a retórica, o carisma deles, dessa pesquisa que eu fui fazer na França, em narrativas audiovisuais do século XXI. E aí enfim, desde então eu estudo muito esse assunto, apresento em congressos, né, escrevo sobre isso, e eu resolvi fazer o podcast para poder compartilhar a minha pesquisa com pessoas fora do âmbito acadêmico, né. É claro que ele é voltado para quem tem um interesse específico nesse assunto, mas ele não é totalmente acadêmico, assim, eu tento fazer com que a linguagem dele saia um pouco só da minha área, né, de falar apenas com meus pares, e poder compartilhar algumas coisas sobre essa pesquisa com outras pessoas de outras áreas, enfim, porque acho curioso, né, assim, como que eles mobilizam a gente, essa construção que é retórica, que tem a ver com a identidade que você falou, e que tem a ver com o nosso tema aqui, né, que é essa questão da identidade, a imagem que se constrói de um personagem num filme, né, a imagem que ele tem, que ele apresenta num filme, que tem a ver também com a nossa imagem que a gente pode apresentar em qualquer situação, né, de comunicação. Isso, por isso até que eu quis, né, começar esse papo aí por essa área que te atrai tanto, que é o cinema, porque assim, ela está muito perto, né, dessa questão da identidade, da imagem que a gente constrói, né, em vários ambientes, mas assim, inclusive no digital, que é isso que a gente está pensando aqui, né? Então, quando eu penso nessa coisa da identidade, e aí se a gente pensar aqui, trazendo para o nosso universo, quem produz conteúdo nesse digital, né? O que seria essa identidade e quais são critérios que a gente pode pensar, né, que a pessoa vai considerar e levar em conta quando ela pensa essa identidade, essa imagem que ela quer construir, né, que é uma construção realmente? Sim, a identidade, bom, tem a ver muito com nossos perfis em redes sociais, né, tem outras situações também, mas vamos pensar aqui, falando em redes sociais. Vai ser sempre uma construção, você não é você inteiro, você inteira que está ali. Então, quando você cria um perfil numa rede social, você está apresentando, de alguma forma, a construção de um lado seu, da sua identidade, da sua personalidade. E a maneira como você vai construir isso depende muito de qual é a sua intenção com aquele perfil ali, né? Então, tem gente que está nas redes sociais simplesmente para compartilhar um pouco da própria vida mesmo, comunicar com outras pessoas, fazer uma socialização virtual. Tem gente que tem interesse em criar perfis comerciais, construir reputação, vender alguma coisa. Então, a depender da sua intenção, do seu objetivo ali, é que você vai apresentar uma imagem, uma parte daquilo que você é e que você vai construir isso discursivamente. Então, você faz escolhas, né? Quais são os lados que você vai mostrar da sua vida? E que geralmente tende a ser escolhas... Desculpa. E geralmente tende a ser, né, escolhas positivas, né? A gente tende a criar uma imagem que seja positiva, né? Porque existe essa coisa da crença de que as pessoas têm uma tendência a acreditar que aquilo que elas estão vendo é realidade, né? Eu gostei que no podcast você até cita o que a gente chama de efeito de realidade, né? É um pouco da gente associar aquilo ao que é, por exemplo, a vida da pessoa, né? Sim. A gente pelo menos tenta, né? Assim, eu acho que é normal e é comum que muitas pessoas tentem mostrar aquilo que elas acreditam ser a melhor versão delas, ou aquilo que elas querem mostrar para outras pessoas, com que elas querem compartilhar. Então a gente tende a tentar apresentar uma perspectiva mais positiva, pelo menos a gente acredita ser,
né, de quem a gente é. Como isso vai bater do outro lado e em quem tá vendo ali, depende muito de quem é essa pessoa que tá vendo. Então, às vezes você acha que tá apresentando algo de melhor e alguém vai ler isso como, ai, tá ostentando, ou ai, tá fingindo, ai, que fake. Depende muito, né? Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Anaïs Nin, que ela fala que a gente vê o mundo como a gente é, não como o mundo é, mas como a gente é. Então tem muito a ver com isso, né? A maneira como vai ser interpretado o que a gente compartilha, constrói, depende também do outro, ou da outra pessoa que está ali. Mas a gente tenta fazer uma construção que se aproxima daquilo com que a gente se identifica, e a gente volta para essa questão da identidade. Por isso que muitas vezes um perfil em rede social passa também por um exercício de autoconhecimento, né? Que a gente constrói ali. Pois é, e eu fico pensando assim, isso aí que você está falando, né? Esse vínculo com esse autoconhecimento. Porque assim, como é que a gente equilibra, né? Muitas vezes isso, essa coisa de como eu quero ser visto, mas o que eu sou realmente. Porque tem um pouco dessa briga também muitas vezes, né? Então, assim, essa coisa e talvez essa questão do autoconhecimento e eu buscar essa identidade, porque assim, muitas vezes eu tenho uma referência do outro, né? Então, o que o outro faz, aquele jeito que o outro faz, eu vou fazer também, né? Ou aquela fórmula que o outro está me entregando, eu vou usar para ver se eu consigo alcançar o mesmo sucesso daquela pessoa, né? Então, assim, essa coisa da gente ter a referência do outro e buscar pouco na gente, né? Às vezes você tem essa discrepância aí, porque é isso que você está falando. Pode soar muitas vezes falso, né? Como é que às vezes a gente tem que ter cuidado com esse equilíbrio entre a imagem que eu estou querendo que as pessoas, entre aspas, comprem, né? E o que eu sou também ali, porque por mais que eu não vá colocar, né, ninguém se coloca ali integralmente, né? Mas buscar essa junção aí dessa identidade, desse autoconhecimento com essa imagem que eu estou passando também, né? Sim. Agora, não tem uma fórmula, né? É muito uma questão de você acreditar naquilo que você está construindo e está apresentando para as pessoas. Então, você pode estudar as propostas que existem, por exemplo, dentro da área do marketing digital, né, que tem uma série de dicas, né, de coisas para você fazer e tal, mas é tentar ajustar isso aí ao seu próprio objetivo e aquilo que te deixa confortável, porque não adianta também você tentar se colocar numa forma na qual você não cabe. Então, não tem um jeito de você... É muito aquilo que a gente fala na comunicação, não tem uma receita de bolo que vai valer para todo mundo, mas tem... você está confortável na sua própria pele com aquilo que você está apresentando, e tem o fato de você medir consequências, né? Assim, pensar, ter a sua estratégia própria de acordo com aquilo que eu estou querendo. O que eu vou usar como recurso? Qual é o meu lado que eu vou apresentar, né? E esse lado que eu estou apresentando, ele diz o que de mim, assim? Muito preocupado também com a alteridade, com o outro, a outra pessoa que está ouvindo, que está vendo, que está participando daquela conversa ali. Porque senão a gente vai por um outro lado, que é um lado espetacular das redes sociais, né? Essa questão que vem das mídias, né, dos meios de comunicação de massa, que é a sociedade do espetáculo, e que parece que está todo mundo desempenhando um papel e querendo criar o espetáculo de si mesmo. E aí tem muitas discussões em torno disso, né, também dessa espetacularização das redes sociais, do narcisismo digital, do exibicionismo e da ostentação de valores superficiais, né, que é o outro lado da moeda, da gente estar compartilhando esse meio. Então, depende muito, né, assim, você um pouco olhar para o seu umbigo e um pouco tentar procurar o umbigo do outro para ver onde você vai achar um cordão que ligue os dois, assim. Isso! Enfim. E eu fico pensando muito, assim, que quando a gente fica preso até essas fórmulas, né, ou ao jeito que o outro fez para conquistar aquilo que eu quero também, né,
Muitas vezes a gente acaba comprometendo essa coisa que é tão importante no digital, que é criar essa comunidade, né? Trazer aquelas pessoas que se identificam com o meu discurso, com o meu conteúdo, com o que eu estou trazendo, né? Porque tem horas que a gente percebe tanto essa repetição desses padrões que você não consegue identificar ali alguma coisa que te fisgue mesmo, no sentido de, né, te pegar ali e falar assim, olha, esse olhar aqui, ou essa marca aqui diferenciada, né, essa postura, esse conteúdo me interessa. Então, assim, nessa busca de fazer o padrão, a fórmula do outro, que levou ele a um sucesso, e que eu uso para mim também, eu começo a ficar igual a todo mundo e eu não consigo criar esse espaço aí de comunidade, que é tão importante hoje, né, nessa comunicação mais horizontal que a gente tem, né? Sim, a gente pode acabar caindo sempre no mais do mesmo, né? Assim, o problema de procurar as fórmulas e o problema de ir nas mesmas plataformas que dão as dicas para como você ganhar seguidores, ganhar engajamento, isso e aquilo, é a gente cair nesse esquema, né, de enlatado, personalidades enlatadas virtuais. Então, assim, existe sim essa dificuldade e esse desafio, porque o que a gente, na verdade, está querendo é comunicar, né, é conversar, é fazer trocas com as pessoas, e às vezes a gente fica ali um pé de lá e outro de cá, assim. Eu, por exemplo, eu nunca tinha tido perfil em redes sociais, assim, eu nunca tive perfil no Orkut, apesar de eu sempre ter estudado muito meio digital, eu demorei a entrar nas redes sociais de forma confortável, porque me incomodava, assim, ter que seguir determinadas diretrizes que eu não concordo, e às vezes a gente fica assim, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, para poder participar desse círculo, né, assim. Mas à medida que eu fui estudando, eu fui vendo que existem os lados muito interessantes, é como todo paradoxo humano, né, toda contradição. Existe um lado que é muito bom e um lado que é muito ruim, uma parte que é muito interessante e outra parte que, né, a gente podia passar ela, mas não tem jeito, uma vem junto com a outra. Então, eu acho muito legal, assim, eu acho muito interessante essa questão das redes sociais e não importando muito quantas pessoas você mobiliza. Eu acho que é uma questão muito mais qualitativa do que quantitativa. Para muita gente é importante essa coisa do número, né? Quanto mais, melhor, mas eu acredito que a utilização das redes sociais, da comunicação digital de uma forma mais qualitativa, quanto mais qualidade nessa comunicação, quanto mais a gente consegue trocar com as outras pessoas, ouvir as outras pessoas e se construir de forma melhor, parece meio sonhador demais, mas eu acredito nisso e aí eu acho que é interessante, né, pensar por essa perspectiva. E eu vejo assim, né, você, por exemplo, conseguiu construir essa ponte. Eu acho legal você falar isso, dessa coisa de às vezes não quero participar porque eu não quero estar dentro aqui, porque os espaços, eles sempre vão ter uma forma, né? Tem sempre uma linguagem, um jeito da gente estar ali, não tem jeito, né? Se a gente está numa rede social, se a gente está no YouTube, se a gente está num grupo de WhatsApp, a gente vai ter ali, né, digamos assim, um padrão, um jeito ali de se comunicar, ferramentas que você está usando que todo mundo vai precisar usar. Mas eu acho legal você ponderar isso, porque assim, uma das coisas que eu mais gostei, e eu falei assim, não, quero a Carol para a gente conversar, fazer esse papo, porque assim, você vem de um ambiente acadêmico, mas vem para esse espaço das redes sociais e traz ali uma coisa que mexe com a gente, mexeu muito comigo, porque eu estou começando a colecionar cabelos brancos. E traz pra gente a reflexão desse projeto lindo, que eu não sei se é o Gold, não sei se eu tô falando certo. E aí, né, essa coisa assim, de justamente a gente repensar alguns padrões, né? Coisas que estão na nossa cabeça, eu até brinquei com isso, nem que sejam os nossos cabelos brancos, né? Então, assim, conta pra gente um pouco de como é que foi esse processo seu, né? Conta para as pessoas o que é o projeto, né? E de onde nasceu essa vontade sua de compartilhar isso nas redes sociais e de também se ver, né, nessas imagens e trazer isso para as pessoas também. Fala um pouco pra gente disso.
Bom, como vocês, não sei se está dando para ver, mas como vocês podem ver, estou grisalha. Vou fazer uma circulação aqui, assim, que a luz ajuda a perceber. Tem 3 anos que eu não pinto cabelo. Comecei a ter cabelo com 18 anos, cabelo branco, né? E assim, começou a me incomodar muito porque a partir do momento que a idade foi avançando, eles foram aumentando e aí pintar cabelo todo mês para colorir raiz, não sei o quê. Eu não gosto de salão, eu não sou uma pessoa que curte, né, eu gosto de me cuidar, mas eu não gosto do ambiente muito do salão de beleza. E, enfim, tem um pouco do meu perfil, que eu me sinto muito deslocada de muitos ambientes, né? Então, assim, eu tô no acadêmico, me sinto deslocada do acadêmico, eu tô na redação, me sinto deslocada, sou uma pessoa deslocada. E aí, com isso também, assim, no salão de beleza, mas me cansou muito, achei que estava estragando meu cabelo, começou a me cansar, ter que me preocupar com isso todo mês. E me senti aquilo de novo, né? Você está confortável fazendo isso, me senti muito desconfortável tendo que esconder uma parte do que eu sou, né? Assim, esconder meu cabelo branco. E aí eu comecei a me perguntar, me questionar, por que eu tô escondendo meu cabelo branco? É igual quando a gente ganha uns quilinhos e começa a usar roupa larga, né? E que é uma outra bobagem também. E enfim, eu comecei a perceber que eu estava pintando mais por causa dos outros, porque eu sempre ouvi que não era bonito, sempre ouvi que mulher não pode envelhecer, e uma série de coisas assim, e eu fui tentando criar um jeito de ficar confortável sem pintar o cabelo. Falei, vou deixar um tempo, vou ver, se eu não gostar. Começou a crescer, eu comecei a sentir zero incômodo com isso e perceber muito mais incômodo com as pessoas à minha volta, não todas, mas algumas pessoas à minha volta, do que eu mesma, dessa coisa de ficar olhando pros seus cabelos, assim, você e tal. E decidi fazer esse projeto para me ajudar também, assim, eu vou fazer, eu nunca gostei de tirar foto, eu não gosto de câmera, por isso que eu sempre estive nos bastidores, quando eu trabalhei em TV. E perceber nisso uma questão de autoestima, né, de uma série de coisas. O que é mais importante, então, é a minha embalagem ou é o meu conteúdo? A embalagem importa também, mas o conteúdo talvez seja mais importante que a embalagem. E aí eu pensei um jeito de lidar com isso comigo mesma, fazendo ensaios fotográficos, que é lógico que me favorecem bastante, né? E aquela coisa de expectativa e realidade, é vacinar foto. Eu te conheço pessoalmente, bonitona. Você é gata assim, na vida real, tá? Mas assim, é claro que são fotos que tiradas por fotógrafos e fotógrafos com quem eu tenho relações, né? De amizade, de afinidade, que são artistas que eu admiro, pessoas que eu admiro, que eu gosto e amo. E, enfim, convidei, falei, bora fazer um ensaio para ir acompanhando o processo de crescimento do cabelo branco. E eles toparam, e elas também. E aí eu fiquei muito feliz com isso e fui fazendo até finalmente não ter mais nenhum cabelo branco. Assim, para mim ajudou muito, eu tô muito confortável com o meu cabelo grisalho desse dia. Mas e essa decisão de compartilhar isso com as pessoas? Trazer isso para a rede social, trazer isso para o blog? Porque, assim, né, para mim, isso foi muito gostoso, assim, né? De certa forma, também me fez repensar isso. Eu estou aqui com os primeiros cabelos brancos e você ter compartilhado isso me traz hoje essa reflexão, assim, eu não tenho essa predisposição a pintar, né, e fico pensando justamente isso também, né, viver isso por um tempo e ver o que é que vai acontecer, como eu vou me sentir, né. E me ajuda, assim, ter acompanhado o seu processo, né? Porque você poderia ter vivido isso, né? De forma, assim, individual. Então, o que te motivou? O que te fez pensar em compartilhar isso com as pessoas e trazer para a rede social e para o seu blog, compartilhar esse momento seu? Exatamente o que você falou, assim, eu imaginei, se eu tô me sentindo aprisionada, pintando o cabelo, não devo ser a única, né? E foi escrevendo sobre isso. Eu mostrei um poema que eu tinha escrito. Começou assim, eu escrevi um poema sobre o assunto, comecei a mostrar, e aí me chamou muita atenção porque uma vez eu mostrei para um amigo, o João,
E aí o João falou assim, Carol, eu também me identifico com essas coisas que você escreveu aqui. Acho que não é só para mulheres, né? Acho que é o envelhecimento de maneira geral que é incômodo. Então, sinais do seu corpo que mostram que você está envelhecendo, eles são incômodos porque eles te lembram uma coisa, que é a única coisa que a gente tem certeza, né? Que a gente acaba um dia. E aí, fui pensando sobre isso e falei, poxa, pode ser legal trazer essa reflexão para outras pessoas. E eu conheço várias pessoas que pararam de pintar o cabelo depois que eu apresentei esse projeto, que comentaram isso comigo. Então, eu achei que foi legal, assim, né? Já tendo uma ou outra pessoa que falou, poxa, eu fiquei muito feliz por você ter compartilhado isso, porque sempre me incomodou. E agora tomando coragem. De gente na rua também, que me parou várias vezes, já me pararam para falar do meu cabelo, e que você percebe que o seu gesto, ele encoraja outras pessoas, e ele é um gesto que ele é político também, porque é isso, né, assim, a gente não tem que ser obrigada a pintar o cabelo, porque o nosso envelhecimento não tem que ser incômodo para a sociedade. Né? A Simone de Beauvoir, ela tem um livro chamado A Velhice, que ela fala sobre isso. Escreveu lá nos anos 70, quer dizer, ela estava preocupada com a maneira como a sociedade francesa tratava seus idosos e aposentados. E aí ela foi fazer uma reflexão sobre a velhice. E essa coisa de entender a velhice como um estorvo, né, um incômodo, um encosto, né, a pessoa já contribuiu e agora ela está aqui incomodando, perturbando a sociedade, né, assim, é horrível isso, é absurdo, porque essa pessoa, ela continua sendo importante, não importa a idade dela, né, no mundo, o lugar dela no mundo é dela e ela tem o direito a ele. Então, assim, esse estigma da velhice que vem com o sistema de que enquanto a pessoa é produtiva, a gente quer, quando ela para de ser produtiva, entre aspas, ela deixa de ser útil e importante, né? Começa por essa questão. É o cabelo branco, e em todas as áreas da vida a gente vai perceber que quando chega a velhice, são os atletas, são atrizes, modelos, jornalistas que trabalham com a televisão e uma série de outras profissões, né, em que você começa a se sentir inútil por causa da idade, e então o sinal da idade começa a ser incômodo para você, sabe? Então vai muito além do que é o cabelo branco, se eu pinto ou se eu não pinto. Né? Sim, e importante, né, a gente ocupar esses espaços, né, também, né, essas pessoas, né, nós que estamos ficando com os cabelos brancos, as rugas, né, a gente ocupar esse espaço do digital, né, para trazer também, estar presente na vida dessas pessoas e trazer essa reflexão também. Quando a gente estava conversando sobre essa coisa do cabelo branco, eu gostei demais que você virou para mim e falou assim, nossa, ainda tem uma outra imagem associada a essa mulher do cabelo branco, que você pode ter cabelos brancos, mas, né, tem um padrão ali de você precisa estar magra, bonita, né, porque quando a gente busca essas referências, até mesmo no próprio digital, né, a mulher de cabelo branco que vem é aquela mulher poderosa, que está arrumada, que está maquiada, que está magra, né? E achei muito bacana essa colocação sua, porque assim, tem outras, né, variáveis ali que estão junto. Então, às vezes, você traz um cabelo branco como se fosse algo realmente ali bacana, mas tem uma série de outras coisas que estão ali te dizendo que peraí, né? Você ainda tem que estar aqui dentro de uma forminha, né? Sim, por exemplo, perfis de redes sociais de mulheres grisalhas que eu mais gosto são aqueles colaborativos, que são os que aceitam fotos de mulheres que estão passando por esse processo, por essa transição, ou que já têm há muito tempo cabelo grisalho, mulheres de todos os tipos e que apresentam diversidade. Eu acho que esse tipo de perfil é muito mais interessante porque ele aceita a pessoa da maneira como ela é, enxerga a beleza da pessoa como ela é. Mais incômodos para mim são os perfis em que as mulheres grisalhas, elas falam, me dê licença que o meu cabelo é branco, mas eu continuo preenchendo todos os outros requisitos. É assim, aceite um padrão de beleza imposto
para as mulheres de cabelo branco, e aí são perfis que continuam aprisionando a mulher em padrões do tipo magreza, simetria, moda, enfim, dicas de beleza, beleza entre aspas, né, que é uma noção de beleza equivocada, que é aquela... Opa, desculpa, minha bateria parece que começou a vacilar aqui. E aí, essa coisa de a gente só quer a gente quer um espaço aqui para continuar sendo a mulher bonita, mas de cabelo branco, a mulher bonita do jeito que vocês dizem que tem que ser a mulher bonita. Isso não me interessa, eu acho que é mais interessante quando a gente tem essa aceitação ampla, né? Então eu gosto muito de seguir os perfis em que eles vão postando fotos de mulheres diferentes, de vários países, de várias cores, raças e tipos físicos, que estão bem consigo mesmas, tendo cabelo branco e envelhecendo. Então, acho que é uma proposta mais interessante de beleza do que pedir licença ou pedir espaço num lugar onde já não há espaço para todo mundo mesmo, né? Isso. E eu fico pensando assim, né, a gente se apropriar desse digital com as possibilidades que ele nos traz. Quando você fala, né, que eu penso no seu projeto, eu fico pensando também, tem um canal, não sei se você conhece, o Tempero Drag, lá no YouTube. Não conheço não. Que é um canal muito, muito bacana, assim, é uma drag queen, que é a Rita Von Hunt, que ela começou em 2015, tem mais de 500 mil seguidores lá no YouTube, mais de 400 mil no Instagram, e é tão bacana porque, assim, é uma pessoa que traz, né, com um jeito próprio, discussão sobre sociologia, literatura, filosofia. Então, assim, usar esses espaços para a gente está falando dessa coisa, né, da personalidade, da identidade, mas quando a gente busca esse traço, eu fico pensando assim, lá em 2015, quando ela começou, né, era ela, o vídeo, né, uma proposta. Então, assim, a gente se arriscar também nessas possibilidades, porque teve uma frase linda que você usou essa semana, que eu até roubei de você, falei, vou printar. Ela não sabe, mas eu vou usar a frase que essa danadinha colocou nos stories na nossa live, vou encaixar ela aqui. Que é do Manuel de Barros, lógico que ele não estava falando digital, mas a gente vai adaptar, né? Que ele fala assim, repetir até ficar diferente. Repetir é um dom de estilo. Então, até essa coisa de tipo assim, é natural quando a gente está começando, né? A gente ter o outro, as práticas que estão fora da gente como uma referência, né? Não existe, a questão não é tanto isso, né? Mas é a gente buscar cada vez mais entender isso daí. Qual é a minha imagem, mesmo que ela seja uma construção, né? Sempre é, né? Mas qual é a minha imagem dentro disso e fazer, até a gente ir se encontrando. Eu fico pensando assim, eu tô com 2 meses só de perfil, eu tenho altas crises de identidade. Eu olho e falo assim, meu Deus, será que... eu nem sei se eu me encontrei aqui ainda, eu fico falando tanto com as pessoas sobre personalidade de conteúdo, aí tem dias que eu acordo e falo, oh meu Deus, será que eu tô aqui? Eu tô achando que não, eu tô achando que isso daqui vem de outras pessoas ou não, mas essa coisa da gente tentar buscar e fazer de um jeito que é algo que a gente quer passar, mas que é nosso também, até a gente encontrar, né, Carol, esse jeito nosso, assim, de compartilhar, ou essa mensagem que a gente quer, sim, né, porque também a gente se perdoar e entender que isso também é um caminho do tipo assim, não, exige, né, uma construção, né, exige um caminhar. Eu achei isso lindo, repetir, até ficar diferente. Sim. E quando você encontrar, vai durar pouco, porque daqui a pouco você vai estar procurando de novo, né? Qual que é esse... Acho que não adianta, não, né? Isso é para sempre, isso é desde que a gente nasce, começa a pensar, eu acho que é desse jeito. Ô, Ana, eu vou enquanto... Não repara não que eu vou andar, porque... não tem problema. Tá acabando e eu vou conectar o telefone. Tá, joia. Tá certo. Mas que eu tô com medo dela acabar antes da hora. Não tem problema. E aí, bom,
Só um minutinho. Desculpa. Não tem problema nenhum. Vou mudar de ambiente. É bom a gente mudar de cenário. Isso, não tem problema isso. Chato. Não tem problema. Eu não fico só na frente dos livros, né? Não, pode continuar na frente dos livros. E é muito isso, assim. Vou ver aqui se a turminha quer perguntar alguma coisa. Vou lendo aqui alguns comentários. Tem algumas queridas aqui que... a Dri falou da Rita. Isso, Dri, gosto muito, viu, do canal da Rita, porque é tão rico isso, você vê uma pessoa tratando ali de sociologia, de filosofia, de literatura, trazendo as pessoas ali para reflexão, né, de uma forma diferente, que é um jeito, né, dele de fazer. Aqui, ó, tem a Carla falando que ama os cabelos brancos dela. Carlota já deve ter te marcado lá no perfil da Carol. Se eu não tiver feito isso, vou fazer com certeza. Kanji, que não sei, tá brincando aqui. Dane-se os padrões, mais ou menos. É mais ou menos assim, nem tanto. Tô no caminho também de assumir os cabelos brancos. Cá, sua internet, para mim, aqui tá falhando. Não sei como é que tá para as outras pessoas, falhando? Mas a conexão para mim aqui tá caindo. Oi. Cris, cabelo branco, agora voltou. Cris, cabelo branco, demonstra autoestima. Cris é uma linda produtora de conteúdo. 60 mais, né, Crisoca? Eu posso falar porque ela fala, sabe? Ela Cris é autoestima total. Cabelo branco muito assumido e lindona demais, né? Algumas pessoas aqui queridas mandando aqui beijos para Caroline, né? E é isso, né, Carol? Olha só, essa live, viu, Cá? Eu vou salvá-la, ela não fica aqui no Instagram, mas eu vou colocar lá no canal do YouTube, aberto para todo mundo, viu? Então, quando você quiser, só pegar o link lá, eu vou te mandar também, tá? Se você quiser compartilhar com outras pessoas. Turminha, se tiverem perguntas aí, podem mandar, mas também mandem por direct que a gente responde. Convido vocês a conhecerem o projeto da Carol, o podcast Trem da Maldade, que eu achei delicioso, entendeu? Sexta-feira rola aquele negócio todo lá que eu li aqui no início da live. Colocar a princesa 100 anos para dormir. O que mais, Carol? Eu não lembro agora, assim, não. Escuta lá, gente. É muito gostoso, é muito gostoso. Fiquei ouvindo e viajando aí em vilões maravilhosos do cinema. Vale a pena, viu? E o projeto também, né, o Gold, lá nas redes sociais da Carol, que é o carol.assunção, né, Carol? Conteúdo digital. Conteúdo digital é um nome meio complicadinho. Isso, não. Mas você está marcadinha aqui, as pessoas vão conseguir acessar lá. Tem o blog também, que você tem, né, reflexões sobre isso. E aqui, não sei nem como te agradecer. Amei esse papo, viu? Obrigada aí pela disponibilidade, pelas reflexões que você trouxe. Agradecida aqui demais, viu?